gente sabe muito bem como é o universo cinematográfico Marvel, né? Redondinho, fechadinho, com todo mundo se conectando entre si. É assim que é. Só que no meio dessa salada toda, alguns personagens importantes simplesmente nunca se trombaram, nunca. Pensa rápido, você já viu Visão e Doutor Estranho juntos? Pantera Negra e Capitã Marvel? Você pode até achar que viu, mas você não viu. Hank Pym e Tony Stark. Duas das maiores mentes de toda a Marvel jamais se encontraram. E nesse caso ainda bem, né? O Hank Pym, veterano, era um dos maiores rivais do Howard Stark, pai do Tony, além de ser o Homem-Formiga original. E ele também não poupava críticas ao filho dele, apesar dos dois nunca terem se visto pessoalmente, né? Já dá um bom indicativo de como seria essa relação. Bom, o encontro quase rolou quando o Homem de Ferro voltou no tempo, né? Até a época que o pai dele ainda estava vivo, e o Hank Pym ainda estava trabalhando numa base da S.H.I.E.L.D., mas os dois continuaram um sem ver a cara do outro. Então deu na mesma. Viúva Negra e Senhor das Estrelas. A Viúva Negra é uma integrante original dos Vingadores, personagem icônica, super importante, que surgiu antes dos Guardiões da Galáxia, que são liderados pelo Senhor das Estrelas, ganharam o coração de todo mundo com os dois filmes e as participações de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Por isso, como os dois personagens tiveram muito destaque, é estranho a gente pensar que eles nunca se viram nessa vida. Nunca se viram, pelo menos nessa vida não. Aliás, um possivelmente nunca soube da existência do outro. É como se fossem dois completos estranhos. Isso porque quando o Peter Quill finalmente voltou para a Terra, depois de ter sido sequestrado, né, e passado boa parte da vida no espaço, a Natasha Romanoff já tinha morrido. Por isso os dois nunca se trombaram por aí, nem mesmo na batalha final contra o Thanos em Ultimato, e nunca vão se conhecer. Thanos e Odin. Thanos e Odin, galera, são duas forças maiúsculas da Marvel e também do CM como um todo, né? E graças aos deuses nunca se encontraram. Graças aos deuses porque um confronto entre esses dois aí seria, no mínimo, catastrófico, né? O nível de poder desprendido ali seria grande demais. Eles são muito poderosos. Um Skyfather, outro é praticamente uma entidade, né? E certamente um sabia da existência do outro. E eu não duvido nada que na prática a morte do Odin tenha até facilitado um pouquinho a vida do Thanos no trabalho de montar a manopla do infinito e reunir as joias do infinito, né? Acho até que a morte do Odin deve ter facilitado o trabalho do Thanos como um todo. Sabendo que o Odin não interferia em nada no plano dele, ele deve ter ficado muito mais relax, né? Só que quando o Thanos praticamente comete aquele genocídio lá dos Asgardianos na nave com o Thor e o Loki, né? O velho pai de todos já tinha ido pra Valhalla faz tempo, né? Então nunca rolou esse confronto de titãs, assim, os dois nunca se encontraram e nunca vão. Visão e Doutor Estranho. Fala sério, não é muito esquisito pensar que, pô, o sintozoide Visão, o marido da Wanda, nunca encontrou com o Dr. Stephen Strange, o Mago Supremo da Terra? Pelo menos é estranho, né? É estranho porque são dois personagens que combinam bastante. O Visão é fruto de tecnologia, né? São dois personagens bastante cerebrais. Eles provavelmente iriam gostar bastante um do outro. Assim, seriam parceiros, seriam parça, hein? O encontro não aconteceu por pouco, né? Já que os dois estiveram muito envolvidos com a luta contra o Thanos e Vingadores de Guerra Infinita. Mas quando o Doutor Estranho voltou lá em Ultimato, né? Junto com todo mundo que tinha morrido lá em Guerra Infinita, o nosso querido Visão já tinha ido embora numa das mortes mais trágicas de todo o CM. Mesmo depois em WandaVision, né? Quando a Feiticeira Escarlate cria um Visão a partir das lembranças dela, o Strange acaba não dando as caras, não apareceu lá para decepção de geral, né? Então nunca se cruzaram mesmo, não tem jeito. Pantera Negra e Capitã Marvel. Muita gente achou que os Vingadores seriam liderados pelo Pantera Negra ou Capitã Marvel depois que o Homem de Ferro morreu e o Capitão América se aposentou no passado. Então tinha eles dois, né? Pantera Negra e Capitã Marvel. Só que isso vai ser impossível. Os dois nunca se conheceram, nem vão se conhecer. Isso por causa, claro, da morte do Chadwick Boseman, que é o ator que interpretou o T'Challa de Wakanda. Isso mudou vários planos da própria Marvel. Não tem como. E com isso, esse encontro nunca vai rolar. Meu chute é que ele seria uma liderança complicada, porque os estilos são muito diferentes dos dois, concorda? A Carol Danvers tem um sangue muito mais quente que o Pantera, que sempre foi bastante racional, né? Talvez até demais. Wanda Maximoff e Nick Fury. Fala sério, às vezes eu falo uns aqui que você pensa, não é possível, isso é impossível, né? Mas, pois é possível sim. O Nick Fury, pelo menos no início, né? Era o elo que mantinha todos os Vingadores. Mas com o tempo isso foi deixando de ser uma regra. Quando a Wanda Maximoff entra em cena, o Fury tá tendo que se esconder. E por isso os dois nunca tiveram contato, que é bastante curioso, né? O Nick Fury foi o responsável por reunir o time de heróis mais poderosos do mundo, mas nunca viu ou nunca falou com aquela que para muita gente é a integrante mais poderosa desse time. E agora que ninguém sabe que fim levou a Wanda, também não dá pra saber se esses dois vão se conhecer um dia. Homem-Aranha e Hulk. Sim, esse talvez seja o mais estranho de todos os casos que eu trouxe aqui. Mas se você parar pra analisar, vai ver que Homem-Aranha e o Hulk nunca se encontraram.
Pode puxar a memória aí. Bom, em Guerra Infinita os dois lutam contra a Ordem Negra do Thanos, mas não tem qualquer diálogo, nada. Até porque na mesma hora o Homem-Aranha e o Doutor Estranho eles vão pro espaço, enquanto o Hulk fica na Terra. Esse encontro provavelmente ainda vai acontecer. E eu aposto que o Peter Parker e o Bruce Banner vão se dar muito bem. Vão ser parças também, tá? São dois amantes da ciência. Os dois são super amigáveis, tranquilos, até meio bobões em alguns momentos. Tomara que aconteça essa, né? Mas me diz, de cabeça, na lata, você lembra de mais personagens da Marvel que nunca se trombaram em nenhum filme ou nenhuma série por aí? Por mais que pareça que sim, comenta aqui, eu tenho certeza, pode ser qualquer personagem, até aqueles mais coadjuvantes possível. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sem sininho, você se perde não tendo acesso ao canal que mais entrega informação nerdística de todo o YouTube. Obrigado de coração por fazer parte dessa comunidade. Mas pra garantir mesmo, toca no sininho, ativa assim. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado, valeu!